Irmãos, graças e paz. Vamos abrir Mateus. Mateus capítulo 19. Versículo 4. Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? Outra versão diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Senhor, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua presença no nosso meio, Senhor, pelo teu dispensar até aqui, Senhor. E queremos entregar a tua palavra em tuas mãos, Senhor Deus. Porque a tua palavra é tua, Senhor Deus, e não nossa, Senhor. Que nós possamos ter um coração submisso, Senhor, à tua palavra. Que nós possamos amar, Senhor Deus, os teus mandamentos. E que nós possamos aprender nessa manhã, Senhor Deus, o que o Senhor quer de nós, Senhor. Nos ajuda, nós não somos nada, Senhor Deus. Tudo provém de ti, Senhor. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós vamos dar prosseguimento a essa série de ministrações sobre a família. E fazendo uma pequena recapitulação, nós ainda estamos na introdução desse assunto ainda. Fazendo uma recapitulação do que foi falado na semana passada, nós vimos que a fonte de tudo que nós pensamos, nós que somos cristãos, cremos no Senhor, a fonte, irmãos, é a Escritura. Amém? A fonte não são os nossos pensamentos. Não é aquilo que nós aprendemos na nossa vida carnal, na nossa vida natural, mas a fonte daquilo que nós devemos ser conduzidos são as Escrituras. Nós lemos Lucas capítulo 6 e vimos aquele homem que edificava sua casa sobre a rocha e aquele que edificava sua casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a areia nesse assunto de família, irmãos, é não seguir o que a palavra nos diz sobre esse assunto de família. Um assunto tão importante e que, graças ao Senhor, Ele tem nos dado a possibilidade de tocar e de aprender dele sobre esse assunto. Muitas vezes nós achamos que conhecemos tudo sobre o assunto de família, certo? Nós que já criamos nossos filhos, que já somos casados, que temos nossa vida, geralmente nós achamos que sabemos, né? Como viver como família, como lidar com o marido, como lidar com a esposa, como criar filho. Geralmente nós não paramos para pensar. Será o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade do Senhor? Será que a minha conduta como cristão, como marido cristão, como uma esposa cristã, será que as atitudes que eu tenho tido correspondem com o que a palavra nos diz? Então que o Senhor possa nos constranger, que o Senhor possa nos exortar, porque nós temos que julgar, irmãos, a nós mesmos. Toda vez que nós tomamos o pão e tomamos a cálice, nós temos que nos examinar. Então que nós possamos também nos examinar, irmãos, nesse assunto de família. Examinar os nossos pensamentos e deletar da nossa mente, literalmente deletar. Nós temos que fazer esse exercício, tirar da nossa mente aquilo que não provém do Senhor. Mesmo que nós achamos que é correto. Mesmo que nós possamos achar que é um caminho direito, um caminho bom. Mas se não vem das Escrituras, se não vem da palavra, irmãos, nós temos que parar e fazer essa reflexão.
Como nós vemos lá em Mateus, o Senhor, naquele confronto que ele estava tendo com os fariseus, ele alerta os fariseus de quê, irmãos? Vocês não têm lido nas Escrituras que no princípio Deus fez o quê, irmãos? Homem e mulher, macho e fêmea. Então o Senhor traz esse alerta para aqueles homens que eram entendidos na lei, que parecia que não eram, né? Eram ali sacerdotes, eram autoridades espirituais. E o Senhor fala, vocês não têm lido a Escritura, não? Vocês não sabem que no princípio Deus fez homem e mulher? Então Deus, o Senhor, ele se reporta a Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós lemos. E nós devemos considerar, irmãos, a família conforme o desenho de Deus, conforme o design de Deus, conforme o projeto que ele desenhou desde o princípio. E como que ele desenhou o ser humano, irmãos? Ele desenhou macho e fêmea. Esse é o desenho de Deus, né? Então Deus, ele é o criador da instituição da família. Mas na verdade, Deus, ele não cria a família. Ele não inventa a família naquele momento da criação do homem e da mulher. Na verdade, irmãos, a família ela é uma instituição eterna. A família sempre existiu, irmãos. E por que a família é algo eterno, irmãos? Alguém conseguiria responder? Por que a família é algo eterno que sempre existiu? Simplesmente porque Deus é eterno, certo? Mas por que Deus sendo eterno, a família também é eterna? Onde está a ligação disso? No amor, falou a Júlia. Tem a ver com amor. Mas por que a família é eterna? Porque Deus, ele sempre viveu em família, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram esse relacionamento familiar, de comunhão. Então a família não é algo criado no tempo. A família é algo eterno, irmãos. Para pensar nisso. A família é algo eterno. Faz parte da própria Trindade. Então, se Deus é eterno, irmãos, a família também é eterna. E por que ele traz essa família quando ele cria o homem e a mulher? Porque, como foi falado nessa manhã, o Senhor ele nos justificou, ele nos regenerou para quê? Para nos incluir nessa família eterna, irmãos. Aquela oração que o Senhor faz em João capítulo 17. Assim como eu sou um no Senhor, que eles sejam um em nós. Então o Senhor ele quer nos incluir nessa família, irmãos. Ele já nos incluiu nessa família. Assim como ele fez com Mefibosete. Ele incluiu Mefibosete na mesa, na família do rei. Ele vivia na casa do rei. Então Deus cria homem e mulher, a instituição mais importante da criação, lá nos 6 dias da criação, é o homem e a mulher. E ele quer ensinar o homem e a mulher a viver em família. Porque como nós iremos fazer parte dessa comunhão eterna se nós, na nossa naturalidade, não sabemos viver em família? Então o Senhor traz a família ao homem para que nós aprendamos como viver em família entre nós, porque é em família que nós vamos viver eternamente. Lembra daquela comunhão que teve ontem aqui dos jovens? Eu pedi para os jovens levantarem e olharem para o companheiro do lado, para o seu irmão do lado. Lembrar dele nas orações, irmãos. Porque agora nós somos família. Primeiramente, eu, minha esposa e meus filhos em casa somos família, mas também nós temos essa família maior que é a Igreja do Senhor. E nós temos que aprender, segundo as Escrituras, a como viver em família. Mas como que nós iremos aprender, irmãos, a viver em família? Se cada um tiver o seu próprio pensamento de como tem que tratar o cônjuge, de como tem que tratar os filhos, e esse pensamento, se for apartado das Escrituras, será que vai dar certo?
Será que é da nossa maneira, irmãos, que nós temos que viver em família? Ou será que a família, para o homem, é um projeto de Deus? Não foi Deus que desenhou a família? Então, se ele desenhou a família humana, irmãos, é para representar esse relacionamento eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem a ver com amor, como a Júlia falou, né? Porque o relacionamento entre o pai e o filho sempre foi em amor. Então, o relacionamento do esposo com a esposa tem que retratar isso. Tem que ser um relacionamento em amor. Marido, amai as vossas esposas. Dá a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, a nossa família, os nossos relacionamentos, têm que representar o relacionamento que existe na Trindade. E para expressar esse relacionamento da Trindade, e para que pudéssemos aprender sobre esse relacionamento, o Senhor nos incluiu ou formou a família. De onde que vem esse nome, irmãos? Pai. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 3. Da onde que vem esse nome Pai? Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Irmãos, esse nome Pai vem do próprio Deus. E o que ele faz, irmãos? Ele dá ao homem esse mesmo título. Olha a riqueza, irmãos. Então, certo irmão diz o seguinte: homem, para os homens agora, tá? O papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou dando-lhe o seu próprio título, Pai. Para pensar nisso, irmãos. O próprio título que Deus tem como Pai, ele deu para o Nélio. Ele deu para o Roberto. Ele deu para o Éder. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos, de representar a Deus na família. E Deus, quando ele forma o homem e a mulher no Jardim do Éden, ele é um desenhista perfeito. Amém? As crianças que gostam de desenhar, que estão aprendendo a desenhar, né? Como que é o desenho das crianças? É feio, né? É meio troncho, né? Meio torto. É uma cabecinha que é uma bolinha, é um pauzinho, dois pauzinhos, mais dois pauzinhos aqui, e o ser humano está formado, né? Irmãos, Deus não é assim. Deus, ele é um desenhista perfeito. Ele é o criador. Ele é um escultor. Deus é um artista, irmãos. Lá em Salmos, capítulo 19, fala o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha para a natureza, irmãos. Olha para as coisas criadas. Olha para tudo que Deus fez no mundo. Não é belo? Não é perfeito? Não funciona harmonicamente? No equilíbrio? Lá em Romanos, capítulo 1, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se faz conhecer por meio das coisas criadas. Então a criação nos conta que classe de Deus nós temos. Um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus que cria nos seus mínimos detalhes, irmãos. Olha o corpo humano, como é que ele é feito. O funcionamento. Falando só de uma coisa do corpo humano, mas olha tudo, irmãos. Olha os planetas. Quando a gente vê um eclipse, irmãos, é tremendo, né? Não sei se alguém já viu eclipse aqui, ao vivo, né? Na internet a gente vê. Mas a coisa é feita com tal harmonia, com tal equilíbrio, irmãos, que quando nós vemos o Sol e a Lua chegando, cobrindo o Sol perfeitamente naquele círculo, e os cientistas falam o quê?
O Sol é 400.000 vezes maior do que a Lua. Só que a Lua se coloca numa distância tão perfeita, de 400.000 quilômetros do Sol, que ela consegue tampar o Sol todo. Quem é que faz isso, irmãos? Nessa perfeição, nessa harmonia, senão o nosso Deus Criador. Então a criação é clara, é a clara expressão da sabedoria e da glória de Deus. Vai guardando isso, irmãos. Vai guardando isso. Por isso que o homem ele é indesculpável, como fala Romanos. Porque vendo isso tudo, vendo a natureza, eles não deram glórias a Deus. E não adoraram como Deus. Por isso o homem ele é indesculpável, irmãos. Mas depois que o Senhor cria isso tudo, os planetas, os astros, a terra, os animais, as plantas, ele cria quem, irmãos? Como ponto culminante da sua criação. Ele cria o homem. E como que ele cria o homem, irmãos? Ele cria o homem, macho e fêmea. Lá em Provérbios fala que quando o Senhor estava criando isso tudo, quem era o arquiteto de Deus? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 8. Quem era o arquiteto de Deus, irmãos? Em toda essa criação. Provérbios, capítulo 8. Vamos ler desde o versículo 22. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então o Senhor ele tinha um arquiteto eterno, que era a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus. Então quem arquitetou tudo isso, irmãos, foi o nosso Senhor. E como que ele criou o homem, irmãos? Macho e fêmea. Homem e mulher. E quando ele criou isso, ele falou o que no final da criação? Isso é muito bom. Quando ele cria todas as coisas, o Senhor sempre termina lá, né? E isso foi bom aos olhos de Deus. E isso foi bom. Mas quando ele cria o homem, irmãos, ele não fala que só é bom. Ele fala que é muito bom. E ele criou o homem para representá-lo. E ele criou o homem, o ser humano, macho e fêmea, irmãos. Irmãos, isso tem um propósito. Deus ter criado o ser humano, macho e fêmea, tem um propósito, irmãos, de representar a Deus no meio da criação. E esse propósito, irmãos, ele foi intencional. Não foi um acidente, como alguns já escutaram, o Arthur com certeza na escola, a Júlia, o Gabriel. Não, isso vem da evolução das espécies. Veio lá como é que chama? Uma ameba, não sei. E de repente ela saiu da água e foi crescendo e do nada um ser só se multiplicou. E a partir dessa amebazinha foi feita toda a criação. Olha só, não tem que ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar na palavra? Que Deus fez todas as coisas, né? Então tudo que está aqui é um acaso. Veio por acaso. Essa, irmãos, é a inteligência humana. É a sabedoria humana. E tem que ter fé para crer nisso. Não é fácil acreditar nisso, né, irmãos? Então o desenho de Deus ele é glorioso. E quando vemos um homem, ele diz que os criou macho e fêmea. Vamos fazer aqui um exercício imaginativo, irmãos. Imagina que os irmãos são convidados
para ir numa fábrica de aviões, onde se constrói avião. A gente sabe da história da aviação. Quem foi o pai da aviação, irmãos? Santos Dumont. Então, lá no começo, ele estava lá inventando avião, né? Ele acertou de primeira? Não foi de primeira. Teve vários erros, né? Até que ele inventou o 14 bis, né? Ali foi o primeiro voo de uma aeronave, quando o homem estava inventando o avião. Mas hoje a gente já vê o quê, irmãos? Aviões ultramodernos, aviões supersônicos, né? Jatos. Então, imagine que você foi convidado para entrar numa fábrica onde se produz o avião. Então você é convidado pelo engenheiro, você vai lá, vai ali nos galpões, onde cada mecânico está ali fazendo a sua parte no seu trabalho. Uns estão montando o motor, outros a hélice, outros a asa do avião, outros estão preocupados com o conforto do avião. Mas vamos fazer esse exercício imaginativo. Aí você está lá andando pelo galpão, pela fábrica, e vê todo mundo trabalhando. Cada um fazendo a sua função na criação desse avião. E eles têm que ter cuidado. Eles têm que saber o que estão fazendo. Porque um erro na construção desse avião, o que acontece? Irmão? Acontece tragédia. Então o engenheiro desenhou tudo direitinho. O mecânico, ele sabe o lugar de cada peça. O lugar de cada componente. E você vai chegando ali no galpão, vai caminhando. E chega até o lugar onde o avião está finalizado. E você vê aquela obra finalizada. E aquilo tem um propósito, irmão. Qual o propósito do avião? Para que ele foi construído, irmãos? Para voar. Se o avião não voa, o engenheiro ele vai ser chamado. Vem cá, por que esse avião que você desenhou não está voando? Você errou no seu desenho, no seu projeto. Então imaginemos, irmãos, que nós, como seres humanos naturais, nós quando vamos desenhar alguma coisa, construir alguma coisa, nós temos que pensar primeiro no propósito daquilo. Não sei se alguém aqui já estudou desenho industrial. Não, né? Mas quando alguém estuda desenho industrial, o que o professor diz? Sempre que você for desenhar algo, for projetar algo, você primeiro tem que pensar no propósito daquilo. Se aquilo que você for fazer não tiver propósito, você já pode abandonar para o seu desenho, porque não vai servir para nada. Então, olhando as coisas naturais, irmãos, nós entendemos o porquê que Deus fez o homem, macho e fêmea. Existe um propósito, irmãos. E o mundo hoje, ele quer mudar isso. O mundo, ele quer alterar esse projeto de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, irmãos, vamos abrir aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Aqui é o relato da criação com mais detalhes. No capítulo 1 era um relato da criação mais geral. E aqui no capítulo 2 o relato é mais detalhado. E ele fala aqui, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então nós vemos muito claramente, irmãos, na criação, que Deus fez de maneira intencional a masculinidade e a feminilidade como categorias que correspondem ao ser humano, que é o que, irmãos? Binário, varão e fêmea. O ser humano, ele é binário. Imagine um quebra-cabeças, irmãos. Imagine as peças do quebra-cabeça. Existe a possibilidade de nós unirmos duas peças iguais no quebra-cabeça? Imagina duas peças idênticas. Elas vão casar? Não vão. Por quê? Porque elas são iguais. Deus cria o homem
macho e fêmea, para que eles pudessem, irmãos, se relacionar. Eles são diferentes, mas são complementares. Porque senão Deus teria criado o quê? 2 Adãos no Jardim do Éden. Mas não foi isso que ele fez. Ele fez Adão e Eva, diferentes, mas que se complementam, irmãos. Porque senão quebra-cabeça, a gente não conseguiria montar ele. Não é o homem que escolhe isso. Foi quem que escolheu que fosse assim? Foi o próprio Deus. Mas o que o homem tem feito hoje em dia? Ele tem chegado até um ponto, irmãos, de ir no cirurgião com bisturi e querer mudar a realidade que Deus fez. A realidade natural. Porque essa construção, irmãos, macho e fêmea, não é uma construção cultural. Não é uma construção do homem. Não é a sociedade que determina, irmãos. É o próprio Deus que desenhou dessa forma. Macho e fêmea. Mas o homem quer mudar isso hoje em dia. O homem não quer ser mais homem. A mulher não quer ser mais mulher. O homem não quer assumir o seu papel como homem. E a mulher não quer assumir o seu papel como mulher. Com as funções que Deus deu. Na construção que Deus fez desde o princípio. O que o Senhor falou para os fariseus? Não tendes lido que desde o princípio Deus os fez macho e fêmea? Mas hoje o homem diz que não pode ser assim. Não, você quando nasce, você é neutro. E depois que você vai crescendo, você decide o que você vai ser. Se você vai ser homem, se você vai ser mulher, ou até se você vai ser um animal, irmãos. O homem tem chegado a esse ponto. Não sei se os irmãos têm visto na internet, né? Pessoas que se acham animais. Que se comportam como ovelha, como gado, como gato. Para você ver aonde chega, irmãos, a mente humana afastada do Senhor. Afastada de Deus. E tem homens, inclusive, que se relacionam com bonecas de plástico. Para você ver a loucura, né, irmãos? Deus fez um homem, macho e fêmea. E os dois não são idênticos e nem intercambiáveis. Você não pode mudar de uma coisa para outra. E as diferenças entre homem e mulher também têm o propósito de refletir a glória de Deus. A sociedade, ela quer corromper isso. Então imagine que alguém, astutamente, ou de forma ignorante, entre na fábrica dos aviões. Lembra dos aviões? Vai lá e muda o lugar das peças. Alguém vai lá de noite, furtivamente, muda aquele avião que foi construído. Ou de forma maldosa, ou por ignorância. O que vai acontecer com esse avião, irmãos? É isso que tem acontecido com a família nos nossos dias. Irmãos. O homem quer mudar o desenho de Deus. O homem, ele quer mudar o projeto de Deus. E quando o homem faz isso, só pode acontecer uma coisa, irmãos. Tragédia e desgraça. Por isso que muitas famílias, irmãos, hoje, são infelizes nos seus casamentos. Infelizes na convivência com seus filhos. Por quê? Porque querem viver da maneira que acham que é correto. A maneira que acham que é bom. E não vão ao Senhor buscar o manual, irmãos. Como é que funciona esse avião? Como é que funciona a família? Qual é o meu papel na família? Porque nós fomos ensinados desde criança, nem sempre de maneira direta, né? Mas a gente é ensinado também por aquilo que a gente vê no comportamento dos nossos pais. Então a gente é ensinado e cresce com um certo parâmetro. E mesmo inconscientemente, irmãos, a gente vai levar esse parâmetro para dentro da nova família que nós vamos formar. Como que a gente vai se comportar na nova família que nós formamos? Se nós não formos aos pés do Senhor, nós simplesmente vamos reproduzir o comportamento que nós aprendemos. Um comportamento que é defeituoso, um comportamento que é diferente do desenho do projeto de Deus para a família. Então, Deus é o Criador e nós somos as criaturas. E Ele é soberano para estabelecer
como ele queria que fossem todas as coisas, como seria a família. Então, o papel da esposa na família, irmãos, não é o homem que determina. O papel do homem na família não é o homem que determina, irmãos. É o Senhor que desenhou de determinada forma, para que funcionasse bem. E se não for dessa forma, vai funcionar mal. E nós temos experiências, a maioria aqui é casado, e os jovens que não são casados, prestem atenção, porque se futuramente vocês casarem, quiserem casar, você já tem que ter o parâmetro correto do que é ser família. Muitas vezes vocês não vão encontrar isso nos seus pais. Vocês vão encontrar onde, irmãos? Os jovens aqui. Vão encontrar nas Escrituras. Vão encontrar aqui. Que nós, como pais, irmãos, possamos dar exemplo aos nossos filhos. Porque isso vai ser de grande ajuda. Né? Vai impedir vários obstáculos na vida deles. Então, olha a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Que nós possamos ser para os nossos filhos, irmãos, parâmetros do Senhor. E para isso nós temos que nos desfazer de vários pensamentos, de várias atitudes, de várias tradições que nós recebemos dos nossos pais. E nós temos que fazer esse exercício. O Senhor nos chamou, irmãos, por graça, como foi falado aqui nessa manhã. Mefibosete, ele foi colocado na mesa por graça. Ele era defeituoso, mas o Senhor não viu os seus defeitos. O Senhor incluiu ele, assim como Davi fez com Mefibosete, na família de Deus. Mas uma coisa, irmãos, é graça. Pela graça nós fomos incluídos. Amém? Muita gente para na graça, irmãos. E acha que tudo do Senhor diz respeito à graça. Esse não é o assunto de hoje. Só estou dando uma adiantada para a próxima reunião. Mas existe a graça do Senhor, o sistema da graça. Mas quando o Senhor nos inclui na sua família por graça, quando a gente chega nessa família, existe o que lá dentro, irmãos? Existe um governo. Então, por graça, nós fomos incluídos na família. Mas quando estamos lá dentro, será que Mefibosete poderia se comportar de qualquer maneira na mesa do rei? Ele foi incluído por graça. Mas a partir daquele momento, ele poderia se vestir como quisesse, ficar barbudo como ele ficou barbudo, sem tomar banho. Imagine, dessa maneira na mesa do rei. E por que não pode ser assim? Porque existe um governo. O irmão Theo começou a reunião lendo Efésios, capítulo 1. E ali nós vemos muita graça, né, irmãos? É muita graça do Senhor. Nos justificando, né? Perdoando nossos pecados. Isso é graça. Mas quando nós lemos a palavra, nós temos que enxergar aonde que é graça e aonde é governo. Porque nessa mesma passagem que o Theo leu, que a gente vê a graça do Senhor superabundando, quando ele fala o seguinte, como está lá em Efésios, que ele iria colocar debaixo dos pés do filho todas as coisas. Isso é governo, irmãos. Colocar tudo embaixo dos pés do filho, para que o filho governe todas as coisas, isso é governo. Começa com graça, mas existe governo. Quando os filhos nascem na família, é graça, né, irmãos? Quem é que pode gerar a vida? Só o Senhor. E quando as crianças entram na família, elas são exigidas de algumas coisas? Não. É um bebê, vai ser exigido de quê? Tem que ser cuidado, tem que ser alimentado. Mas quando esse bebê vai crescendo, ele não vai encontrar um governo dentro da casa? Ou vai ser só graça? Né? Fica aí que eu lavo a sua louça. Fica aí que eu arrumo sua cama. Você não faz nada, é graça. Não é assim, irmãos. É graça, mas existe um governo. E muitas vezes a gente não entende isso. Acha que tudo é amor, tudo é graça, o Senhor vai fazer tudo, o Senhor já fez tudo o que ele tinha que fazer. Inclusive te deu graça para se submeter ao governo dele. Para isso que serve a graça também, irmãos. Para que nós consigamos nos submeter ao governo dele. E eu já estou falando muito da próxima reunião. Vamos voltar aqui para a gente tentar terminar hoje. Não sei se será possível. Né, irmãos? Então nós vemos isso na nossa própria natureza.
Ou nós somos homens, amém, Caleb? Amém, Daniel? Amém, Arthur? Ou nós somos homens, ou, Júlia, nós somos mulheres. Né, Isabela? Aleluia. Ou somos homens, ou somos mulheres. Isso nós vemos nos nossos próprios cromossomos. Ou nós somos XX, ou nós somos XY. Não sei se vocês já viram isso, né? Isso está em biologia. XX é o quê, irmãos? Oi? Não lembra não, né? Mas sabe que um é homem e outro é mulher. XX é mulher. XY é homem, se eu não estou enganado, né? Me corrijam aí, irmãos. Tá certo? Então, nos próprios cromossomos nós vemos isso, irmão. Alguém pode alterar isso? Internamente ninguém pode alterar. Se você for fazer um exame de sangue, tá lá, irmão, vai sair. Mas externamente, o que o homem faz? Ele quer mudar, irmãos. Ele quer alterar o desenho de Deus. Deus fez o homem com mais testosterona, não fez? Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Oi? Por quê? Porque Deus tinha um propósito com o homem. O homem tem o papel de liderar, de defender, de prover. Então Deus desenhou o homem de uma determinada forma. A mulher tem mais o quê, irmãos? Tem mais estrogênio, tem mais progesterona, porque ela tem um propósito no desenho do Senhor. A mulher é mais emocional, né? Tem um instinto materno. Então nós, como homens, nós não podemos alterar isso, irmãos. Porque senão o avião para começar, não vai nem sair do chão, né? Não vai nem decolar. E se decolar, ele vai cair. Isso é o que o homem tem feito com a família, irmãos. E isso não tem nada a ver com dignidade. Isso não tem nada a ver com dignidade. Tanto o homem quanto a mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. Deus vê os dois da mesma forma. Isso é o que, irmãos? Graça. Dignidade, por graça, nós somos iguais diante do Senhor. Mas como governo, Deus dá alguns papéis para o homem e dá alguns papéis para a mulher. Isso no governo de Deus. Então, o sexo masculino tem algumas características. Como falou a Aline, o homem é mais forte. O homem tem as costas mais largas. A mulher, diferentemente, normalmente ela tem quadril mais largo, certo? E por que o Deus desenhou a mulher assim? Porque um dos papéis da mulher é a procriação. É gerar, é ter filhos. Então, nosso Deus é um desenhista perfeito, irmãos. Ele faz tudo de forma perfeita porque ele tem um propósito. Não sei se os irmãos têm visto, com certeza têm visto, né? Não sei os mais jovens aqui. Como que o homem quer alterar isso, irmãos? Já viram nos esportes, no vôlei, no atletismo? Agora, um homem que se sente mulher, ele quer competir numa corrida de 100 metros com a mulher, irmão. Olha a loucura. Ele quer ser um jogador de vôlei, esse homem que se sente mulher, e vai jogar no campeonato feminino. O que vai acontecer? A gente tem visto isso, não tem? Os recordes estão sendo batidos por homens que se sentem mulher. Mas o recorde, ele consta lá como feminino, como se fosse de mulher. Então o homem afastado de Deus, irmão, chega a esse ponto. E nós não podemos caminhar no curso desse mundo, irmãos. Nós temos que expor as trevas, porque nós somos luz no Senhor. A luz dissipa todas as trevas. Mas muitas vezes, esses pensamentos do mundo são cultivados por nós, irmãos, sem nós percebermos. Então nós temos que fazer esse autoexame, essa reflexão. Será que o que eu penso sobre o meu papel na família, será que vem do Senhor ou está vindo de outro lugar? Porque ou vem do Senhor, irmãos, ou vem do mundo. Ou vem de Cristo, ou vem do diabo. Não existe um meio termo. Então, qual o papel, irmãos, do homem e da mulher? Do homem é liderar. É o trabalho, é defender, é prover, é proteger. Por isso a força do homem. E a mulher, irmãos, o papel dela é procriar, é o papel da maternidade, tem um papel de relacionamento, de cuidado.
por isso ela é mais emotiva. Ela tem instintos maternais. Então, essas características são necessárias e complementares para o homem e para a mulher. Porque senão o homem, o ser humano, né, não levaria a cabo o propósito de Deus. Como é que o homem iria subjugar toda a terra, dominar sobre os peixes, dominar sobre os seres vivos, multiplicar, se cada um não tivesse o seu papel definido e não cumprisse esse papel? Mas vamos lá um versículo, 1 Coríntios, capítulo 11. Irmãos, isso que está sendo falado hoje é somente uma base simples, um fundamento para tudo o que será falado daqui em diante, sobre os papéis dos homens e das mulheres. Amém? É só uma base, irmãos. É só uma introdução. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Fala assim, é claro que essa passagem aqui tem um contexto próprio, certo? Mas nós podemos aprender também com esse assunto de família. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. No Senhor, aonde, irmãos? No Senhor. No Senhor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Tem outra versão que fala assim, todavia, no Senhor, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem da onde, irmãos? Tudo vem de Deus. Então, olha só como que Deus faz esse desenho para que seja complementar. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Entre os cristãos, entre nós, não tem que existir o que chamam de guerra dos sexos, como o mundo chama. Porque o mundo vive em guerra dos sexos, irmãos. É a mulher querendo ser mais do que o homem, é o homem sendo autoritário, porque a mulher está sublevando. Então existe uma guerra de sexos dentro da família, irmãos. E isso é o que o mundo prega. E o mundo prega isso aonde, irmãos? Nas novelas, irmãos. Nos filmes, irmãos. Eu vou encerrar aqui, lendo só mais um versículo ou dois. E na próxima reunião a gente continua ainda no assunto de hoje, né? Que a gente não conseguiu encerrar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, irmãos, hoje somente é uma base que a gente está colocando. E a gente vê, pelo relato dos irmãos, tudo o que o mundo tem feito para corromper esse projeto que Deus tem para a família. Para corromper o desenho que Deus tem para a família. Vamos lá, Isaías. Capítulo 45. 45, versículo 9. Porque nós somos o barro, irmãos. E Deus é o quê? É o oleiro. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Nós somos criaturas e o Senhor é o Criador. Então lá em Isaías 45, 9 fala assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Quem é o homem, irmãos? Para contender com Deus? Para querer mudar o desenho de Deus? Porque Deus fez o homem o quê, irmãos? Macho, mas o homem quer contender com o Criador. Eu não acho que tem que ser assim. Por que não pode ter um relacionamento entre dois homens? Por que não pode ser 3 homens e uma mulher? Por que não pode ser 3 mulheres e um homem? Porque Deus fez macho e fêmea. Esse é o desenho de Deus. E ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Somos nós, irmãos. Um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Mas o homem, ele está contendendo contra o Senhor. Por que o Senhor me fez assim? Eu não quero ser assim, eu quero ser assado. Eu não quero ser mais homem, eu quero ser mulher. E vão para o bisturi, irmãos, de um cirurgião. Mutilar o próprio corpo. Mulheres estão se alimentando de quê, irmãos? De testosterona. Para crescer pelo, né?
E homens estão tomando hormônios femininos, querendo mudar o desenho que Deus fez. Lá em Romanos, capítulo 9, só para encerrar, Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Romanos 9, versículo 20 e 21. Quem és tu, ó homem? É claro que isso aqui também tem um contexto próprio, tá, irmãos? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Isso aqui tem um contexto próprio, mas nós podemos aplicar isso à família, aos papéis de homens e mulheres. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou encerrar aqui. Que nós possamos ser esclarecidos, porque os nossos filhos correm perigo. Nós corremos perigo se nós não fundamentarmos o nosso pensamento na palavra de Deus. Se o homem não tem a palavra como base para o que ele tem que fazer na família, ele vai tratar a esposa de forma errada. Se Cristo não for o cabeça do homem, o homem vai ser o quê? Cabeçudo. Não vai ser cabeça. Certo? Se a mulher não for a palavra para saber qual é o seu papel, ela não vai respeitar o seu marido, ela não vai honrar o seu marido, ela não vai se submeter ao seu marido. Vai achar que isso é uma coisa retrógrada, é uma coisa arcaica, é uma coisa patriarcal. Mas não é isso que nós temos aprendido de Cristo, irmãos. Não é assim que nós temos aprendido a Cristo. Então que possamos falar como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Será assim em nossos lares? Nossas famílias serão santas, serão piedosas, irão refletir o caráter do Senhor e não vão andar conforme o rumo desse mundo, irmãos? Esse é um desafio para nós. Claro que não existem famílias perfeitas, mas nós estamos, Júlia, como falou ontem, né, na caminhada. Estamos nesse caminho eterno, irmãos, andando e seguindo o Senhor onde quer que Ele vá. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela luz que vem do Senhor. Essa luz que dissipa todas as trevas, Senhor Deus. Essa luz, Senhor Deus, que esquadrinha o nosso coração, Senhor Deus. E que descobre, Senhor Deus, descortina, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus. Tira tudo que não é teu, Senhor Deus, do nosso pensamento, Senhor Deus. Tira tudo que não é teu da nossa conduta, Senhor Deus. E que nós possamos nos conformar ao Senhor e não a esse mundo, Senhor Deus. Que nós possamos nos humilhar, Senhor Deus, diante dos seus pés, Senhor Deus. E aprender do Senhor que é santo, que é puro, Senhor Deus. Porque a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Continua nos abençoando nessa manhã, Senhor Deus. Assim nós te pedimos e já agradecemos, Senhor. Amém.